Boa tarde a todos. A previsão, como o professor Leandro comentou, das nossas atividades nessa noite, nós iremos basicamente seguir o nosso checklist, né, da atividade que nós passamos para vocês, utilizando o dataset do Churn Telecom, utilizando o dataset do Titanic, né, e além disso, nós havíamos também disponibilizado ou sugerido, né, na verdade, alguns outros datasets. E um desses datasets que nós também iremos trabalhar aqui é o dataset sobre felicidade, tá? O happiness. Então, como eu falei, nós vamos executar as atividades. Caso tenha alguma dúvida, né, interrompam a qualquer momento, sem problema algum, tá? Considerando que, a princípio, se eu não estou enganado, 16 ou 17 pessoas realmente realizaram a atividade e disponibilizaram, né, no Google Drive, acredito que as outras tenham ficado com dúvida ou alguma coisa do tipo por não ter realizado a atividade, né, ou pode, logicamente, ter ocorrido alguma situação de falta de tempo e assim por diante, mas considerando que um pouco menos, quase 40% do pessoal que estava participando, no máximo 50% do pessoal que estava participando do curso efetivamente fez, né, eu acredito que esse é um momento bem importante para a gente realizar as atividades aqui. Vocês vão perceber que são atividades essas que nós sugerimos nesse primeiro momento bem simples, né, mas extremamente úteis para reforço, né, considerando como uma atividade de reforço em relação a tudo que o professor Leandro apresentou durante as últimas aulas, ok? Então, como eu falei, qualquer dúvida que tiverem, pessoal, interrompam, qualquer momento. Eu estou com duas telas aqui, mas qualquer coisa, o professor Leandro ou o Carlos interrompem também e a gente vai interagindo, tá bom? Então, vamos lá. O nosso primeiro momento no documento da atividade que nós tínhamos, deixa eu só tirar aqui a minha tela e apresentar agora a janela. Acredito que eu estou apresentando exato no momento. Beleza. O primeiro documento que nós tínhamos, né, os primeiros itens que nós tínhamos no nosso documento, eles estavam vinculados basicamente a carregar os datasets, né, que eram datasets disponíveis pelo BigML. Então, até eu posso mudar aqui a minha tela para vocês verem exatamente, como eu falei, o documento, a princípio, vocês já tinham acesso, mas eu acredito que seja interessante abri-lo aqui. Ok. Então, nós temos aqui, né, o dataset, como carregar o dataset do Titanic, do Churn Telecom, e o último, que nós também vamos trabalhar aqui, é pesquisa e felicidade. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz? Nós vamos abrir essas telas, certo? Eu tenho aqui, basicamente, a gente acessou o link. Temos aqui o dataset do Titanic, certo? Temos aqui também o dataset do Churn e do Happiness. Então, para fazer o download, só lembrando que aqui eu já tenho, né, já estou com a minha conta do BigML aberta, criei aqui um projeto como atividades curso, e aí eu vou vincular esses datasets à minha atividade. Então, eu tenho um dataset nesse momento e vou vincular exatamente aquele meu projeto, vamos dizer, né? São as atividades do curso. Pessoal, no início eu estou indo bem devagar, tá? Só para todo mundo conseguir acompanhar aqui. Daqui para frente a gente vai começar a fazer um pouquinho mais rápido. Vamos lá, o Churn também. Happiness também. Ou seja, estou carregando os 3 datasets para
o meu ambiente. Se eu for aqui na minha aba de datasets, dentro da minha conta, logicamente, os datasets estarão carregados. Lembrando que esses datasets, né, pessoal, eles foram previamente trabalhados, vamos dizer assim, pelo grupo do BML, e aí, nesse momento, eles foram disponibilizados para nós, né? Então, isso é importante lembrar, para que, senão você pode parar para pensar o seguinte, mas espera aí, o dataset, ele, por padrão, né, qualquer dataset que eu vier trabalhar, ele é extremamente simples, ou ele já vem preparado, e a gente vai verificar que não. Esses datasets aqui, a gente vai utilizá-los da forma como eles foram disponibilizados, mas ao longo da aula, mais para o final da tarde, final da noite, na verdade, nós vamos trabalhar uma adaptação a esses datasets, tá? Eu estou vendo aqui no chat, o Rodrigo fez uma pergunta. Não, ele pode comentar sobre uma dúvida que surgiu enquanto estava analisando os atributos do dataset do Titanic. Sim, Rodrigo, pode. Por favor. Então, a minha dúvida é bem simples, na verdade, até eu já tinha esclarecido ela com o Carlos, mas eu queria até perguntar para os professores aí como que o Big Mel funciona por trás, né? Eu estava analisando ali do Titanic e eu vi que aquela coluna do Fair Today... Rodrigo? Rodrigo, eu não sei se é só para mim, mas o teu som tá vindo picotado. Isso. Tentar desplugar o cabo e conectar de novo. Ah, não, então não é só para mim, obrigado. Eu imaginei, eu falei, será que... Eu tive a mesma impressão. Ah, o símbolo da libra esterlina. Estou verificando no campo lá, mas o Big Mel ele entende e mostra dados de uma forma um pouco diferente. O Big Mel assumiu uma moeda, sim. E talvez dentro dos comentários do campo isso tenha sido colocado, porque em particular no campo do Titanic a libra esterlina era moeda, né? Porque se mudar o dataset ele tem que recarregar a moeda também. Continuando aqui, depois que a gente já fez, né, o vínculo, vamos dizer, já baixamos o dataset para o nosso projeto, para o nosso ambiente, ali a gente tinha algumas opções, né, no documento que nós tínhamos, a seguinte opção, a gente pode, se quiser fazer o download, especificamente desses datasets, por quê? Porque, por exemplo, você pode verificar um dataset específico e falar o seguinte, olha, por algum motivo eu acho que esse campo aqui deveria ser alterado. E aí o que vai acontecer, por exemplo, esse índice de alegria, vamos dizer assim, esse campo aqui, happiness level, esse campo aqui, por algum motivo, eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu deveria trabalhá-lo de outra forma. Então, qual era a ideia ali? Se você achasse necessário, achasse importante, né, você iria fazer o download desse campo depois que ele... Seria fazer o download desse dataset especificamente, tá? Então, você faria o download desse dataset, trabalharia com ele da forma que você achasse necessário. Eu quero adaptar especificamente um campo, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Aqui para mim, se você verificar, ele já fez o download. E aí você poderia trabalhar com ele de uma forma bem específica, tá? Como eu falei, nesse momento, para essas bases iniciais ali que nós sugerimos, a princípio não teria essa necessidade, certo? Então, nós poderíamos passar direto para a fase da divisão do dataset. Lógico, é interessante que a gente possa
interessante que a gente possa verificar cada um dos nossos datasets. Vamos lá, o dataset do Titanic, certo? Nós temos aqui os campos específicos, interessante, né? A idade, o nível, vamos dizer assim, que ele se encontrava, se era primeira classe, segunda classe, assim por diante, a tarifa, né? O grupo ao qual ele pertencia, então aqui músicos, último servente e assim por diante. Qual foi o local, né, da entrada dele, em qual foi a cidade? Foi em Belfast, Belfast foi a saída dele, se eu não estou enganado. O trabalho, só que nesse caso, é interessante saber que, por exemplo, a gente teria 2.200 registros, só que o trabalho em si, ou esse item, independente se é trabalho, nesse caso seria o job, ele vai ser desconsiderado, né? Já que não tem nenhuma referência ali. O sexo, a gente teria sexo feminino e sexo masculino, e se sobreviveu ou não sobreviveu, né? Que é o principal. Lembrando que nesse nosso caso aqui, é o nosso label, né? Específico. A gente quer saber se ele sobreviveu ou não sobreviveu. Tem esse label específico, mas a gente quer saber características em relação a quem sobreviveu, né? Então vamos lá, a gente vai fazer a parte de treinamento. Pessoal, eu acabo normalmente adaptando no momento que eu mando gerar o meu dataset, né, essa separação, eu tento resumir o máximo possível. Aí é uma opção, tá? Uma opção, eu diria, bem pessoal. Eu tento reduzir o máximo possível, por quê? Porque aí eu consigo identificar de forma mais clara e simples, tá? No momento que eu mando rodar algum algoritmo, né, executar algum algoritmo, ou fazer a própria parte o evaluate, né, eu consigo identificar isso de forma mais simples. Então, é uma opção, vamos dizer, que eu diria. Aqui, eu não lembro se a gente tinha especificado, mas vamos utilizar um exemplo 80-20, outro exemplo 70-30 e um outro 75-25, tá? Só lembrando, né, conforme o professor Leandro já havia apresentado anteriormente, eu posso selecionar para que eu tenha essa divisão, vamos dizer, né, do meu dataset de forma linear ou não linear. Nesse caso aqui, como todos entraram basicamente na mesma época no navio, né, ou navio em si e assim por diante, pessoalmente eu não vejo essa necessidade. Mas lógico que vocês podem ter alterado de outra forma, ok? A gente vai criar gerar essa base de teste. A do churning eu tenho. Lembrando, essa daqui é a base do churning telecom. Depois a gente vai falar um pouco sobre os campos, tá? Mas especificamente, qual é o meu objetivo? O meu objetivo também é o churning, né? Saber se esse cliente ele vai sair ou não vai sair, quais são as características caso, né, ele realmente escolha sair ou deixar de ser cliente, assim por diante. Aqui também eu tenho especificar training, só que nesse caso vai ser 70%. Pessoal, enquanto eu estou executando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que essas fases iniciais são bem simplistas, mas caso tenha alguma dúvida, perguntem, tá? E eu estou vendo que o Carlos está me ajudando ali no chat, então, caso tenha alguma pergunta que não seja para chat, se quiser falar, sinta-se à vontade. E o Happiness Survey também, considerando que eu coloquei 80-20 e 70-30, aqui eu também vou colocar um nível de alegria, vamos dizer assim, e vamos especificar 75 para treino e 25 para testes. Vamos lá. Basicamente, todos os datasets foram separados, né, da forma que a gente esperava, 75%, 75-25, 70-30, 80-20.
Beleza. Vamos lá. Depois, né, dessa separação, a ideia era realizar, que se realize, né, utilize o Decision Tree, ou Model, Ensemble, Logistic Regression, e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas opções, né? Nesse caso específico, a gente não precisaria, por exemplo, entrar em cada um dos datasets e realizar efetivamente a seleção, né? Eu venho aqui no model, eu venho aqui e seleciono. Eu diria assim, a gente só precisa entrar no dataset especificamente e mandar gerar efetivamente a executar o algoritmo aqui, caso a gente tenha o interesse de fazer alguma alteração, certo? Porque caso contrário, o que a gente pode fazer, pessoal? Eu posso simplesmente selecionar, né, e o dataset e fazer o one click. Posso selecionar o model, eu posso selecionar ensemble, eu posso selecionar, por exemplo, logistic regression e assim por diante. Então, por exemplo, de forma bem simplista, né, a gente consegue executar ou mandar executar esses algoritmos de forma muito mais simples do que ter que entrar em cada um deles. Como eu falei, lógico, se você tem interesse em fazer alguma alteração nele, seja alterar o peso de algum campo, seja a situação de, eu preciso alterar o próprio dado do dataset, assim por diante, aí você vai ter que entrar no próprio dataset e realizar esse procedimento. Tá? Como eu falei para vocês, de início, essas nossas atividades, elas são bem simples, né? Mais, eu diria assim, é mais objetivo de fazer com que vocês entrem no ambiente e executem alguns procedimentos ali sem grandes dificuldades, né? Enquanto ele está rodando ali, então vamos lá, eu já devo ter os meus resultados aqui, a minha árvore específica, né, e não as árvores de árvores. Daqui a pouco a gente vai lá para o Ensemble. Então, beleza, vamos lá no nosso Titanic. Então, uma árvore que ele criou, que foi o model, né, no momento que nós selecionamos para cada um dos datasets, lembrando que a gente está utilizando aqui ou 70%, ou 75%, ou 80%, né? Como já dito pelo professor Leandro nas aulas anteriores, é muito interessante a utilização do Ensemble ou Model, né, que seria a nossa árvore, nossa Decision Tree. Por quê? Porque navegando entre os nós, eu consigo ter informações de forma bem clara, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Aqui eu estou com 0,96%, deixa eu pegar um exemplo um pouquinho melhor, um percentual talvez maior. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo, pessoal, que eu estou deixando esse nó que eu peguei, eu estou falando que eu tenho 4,3% dos meus dados se enquadram nesse nó, certo? Se enquadram com esse perfil. Então, vamos lá. Abrimos esse nó, e aí nós temos a seguinte informação, ó lá. Sobreviveu? Sim, verdadeiro. Qual a característica? Como eu falei, de próximo de 5%, né? 4,36% dos dados que a gente tem nessa nossa base, nesse nosso dataset especificamente. O sexo feminino, qual é a classe? Não é terceira classe. A taxa, ou a tarifa, né? Vamos dizer assim, maior do que 2.600 aqui libras esterlinas, se eu não estou enganado, que o Rodrigo havia comentado. Qual a idade? Menor ou igual a 62 anos e meio. E qual é a tarifa próxima, né? Então, estaria ali maior do que 2.642 e menor que 11.500. Por padrão, essa pessoa, ou esse perfil, sobreviveu, tá? Considerando os 4,5% que se enquadravam, 4,3% que se enquadravam, né? Nesses dados, certo? Vamos lá.
Voltando para cá, eu quero pegar alguma característica aqui um pouco mais específica. 436 foi aquele. Pegar algum outro exemplo que mude um pouquinho aqui para a gente conseguir verificar. Tem um exemplo ali, de onde a pessoa embarcou, e eu imagino que fosse uma cidade onde as pessoas fossem mais pobres, que eu tinha até percebido aqui. Eu acho que é Southampton, não é? A maioria do pessoal que embarcou nessa cidade não sobreviveu. Exatamente, eu cheguei a verificar isso também. É bem interessante. E aqui, pessoal, qual é a ideia dessa explicação na nossa árvore, né? Quando eu tenho essa árvore especificada, eu consigo explicar os meus dados, vamos dizer, de forma um pouco melhor, tá? Um pouco mais clara. Então, isso daqui é muito interessante nesse sentido, eu consigo ter uma explicação muito mais fácil. Lógico que aí a gente consegue fazer alguns outros testes e consegue ter algumas comprovações mais interessantes, tá? Mas aqui o mais interessante que eu digo é que a gente consegue ter, navegando, né, na árvore, a gente consegue visualizar algumas características muito específicas, tá? Eu só estou tentando pegar aqui algum lugar que eu tenha um pouco mais de que os meus dados tenham se enquadrado de forma um pouco mais clara, vamos dizer, ali numa quantidade um pouco maior, talvez, né? Porque senão, conforme eu estou navegando aqui, a gente está falando de 16 instâncias, 15 instâncias, ou seja, que são 16 pessoas, 15 pessoas que se enquadram especificamente naquilo, né? Ó, esse outro caso aqui, se a pessoa sobreviveu ou não. Homem, não era no deck, né, a hospedagem dele, ou o nível dele, maior que 12 anos, não era a primeira classe, não estava na engenharia, talvez, não estava na terceira classe, a tarifa era menor ou igual a 1.075, a cidade não era essa cidade especificada, menos de 61 anos, e a tarifa era maior que 819, né, mas ela estava abaixo de 1.075. E a idade foi sendo especificada cada vez mais, e aqui foi possível verificar que quem tinha menos de 31 anos, vamos dizer, 31 anos e meio aí, era homem com essas características, a tendência é que ele não sobrevivesse. Tá? Então, a ideia do model, vamos dizer, da árvore em si, né, da Decision Tree, ela é interessante nesse sentido. Vamos passar para os outros também. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, vão perguntando e assim por diante. Aqui a gente tem uma característica muito específica também essa base do churning, né, da telecom, ou seja, de acordo com qual característica que eu consigo saber que o meu cliente ele vai sair, né? Então, eu tenho uma característica que talvez bem específica. Aqui são 4 casos só, são poucos os casos, mas vamos pegar aqui talvez 14 casos, vamos pegar alguma coisa um pouco mais, 38 casos. Vou pegar esse aqui de 38 casos. É que esse daqui a árvore ficou pequena, mas o total de minutos no dia, menos que 258 minutos, quantidade de ligações para o atendimento, para suporte, assim por diante, se tinha um plano internacional ou não, e aqui é o total de chamadas internacionais, ou seja, menos de 2 chamadas internacionais, e ele tendo plano internacional, possivelmente, pelo que está aqui, o padrão é que ele iria sair, vamos dizer, da operadora, né? Ou iria cancelar o seu contrato e assim por diante.
e aqui o happiness, ou seja, pessoas alegres ou não. Aqui vocês vão verificar um detalhe bem importante, tá? 3 classes. Então, a gente estava buscando o nível de alegria, vamos dizer assim, né, de felicidade, eu diria assim, e a gente tem 3 classes. É interessante? Sim. Então, a gente consegue navegar, assim como os demais. Só que, por exemplo, o very happy ou pretty happy, dependendo da situação, para o que você quiser analisar, isso pode ser considerado a mesma coisa, ou algo muito parecido, tá? Tanto que daqui a pouco a gente vai fazer a atividade que é o quê? Que é adaptar esse pretty happy ou very happy para que eles sejam tratados como um happy. E aí a gente vai verificar a diferença que isso vai dar, tá? No nosso resultado, por ser bem interessante, tá? Mas vamos lá. O nosso model, ou decision tree, ok, nós já temos aqui. Eu quero saber, por exemplo, o meu ensemble, sendo que eu gerei, né? Esses dois aqui eu vou explicar depois para vocês, tá, pessoal? Que, logicamente, pelo horário, eu deixei rodando o algoritmo por 2 horas, que a gente não teria esse tempo aqui, na verdade. E aí eu quero que vocês eu vou explicar depois o porquê e o motivo, né, de executar isso antes da aula para vocês identificarem. Então vamos lá. Lembram que numa explicação que o professor Leandro ministrou numa aula anterior, falando sobre, né, Decision Tree e Ensembles, ficou bem claro que eu utilizo uma Decision Tree para fazer uma análise, só que a partir do momento que eu quero começar a ter o quê? Um nível de resultado um pouco melhor, eu vou começar a trabalhar com Ensemble, né? Porque na prática eu estou tratando com numa média, vamos dizer, com mais árvores, e eu estou utilizando o resultado de cada uma dessas sub-árvores, vamos dizer, no modelo principal. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente vai verificar aqui, vamos colocar o Titanic, que seja, e vamos fazer um evaluate, né? Que é utilizar os dados que a gente testou, os dados que a gente treinou, com os dados, com os 20% para a gente testar efetivamente. Então, vamos lá. Eu vou deixar rodando esse daqui. A gente não vai ver o resultado ainda. Eu vou deixar rodando esse de Telecom, aqui também. Lembrando, 70 para o treinamento e 30 para teste. Eu vou deixar rodando o Happiness também. Pessoal, eu acho que a velocidade está tranquila, mas se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, vão questionando, vão levantando as dúvidas aí. O que eu acabei de fazer, na verdade? A gente pegou o model, né? A gente pegou basicamente a especificação relacionada ao treinamento que nós fomos fazendo, certo? E pegamos o nosso teste, vamos dizer assim, uma pequena parte da nossa base, 20, 25 ou 30%, dependendo de cada um desses datasets aqui, e nós fizemos o teste de resultado, né, em relação ao quê? Em relação àquela uma única árvore que foi gerada. Então, vamos lá. Aqui eu estou fazendo a seguinte averiguação. Qual foi, efetivamente, né, a minha acurácia, minha precisão, meu recal ou meu F-misery, que basicamente me diz, entre aspas, se aquele treinamento que foi feito, que, como eu falei, aqui no nosso caso a gente está falando de forma bem simplista, né? A gente não está adaptando nenhum campo, a gente não está fazendo balanceamento até esse momento, nada, certo? Qual foi efetivamente o resultado que nós tivemos, né? Nossa matriz de confusão aqui, nossos falsos positivos e assim por diante. Então, se eu for analisar a minha árvore, vamos dizer, gerada, com essa base de 80% de treinamento e 20% de teste de Titanic, a gente chegou num número que pode ser considerado razoável, certo? Aí, se a gente considerar os falsos, lembrando que o nosso caso era
a gente tratar o seguinte resultado, né? Oi, alguém está querendo comentar alguma coisa, pessoal? Não, professor, tá ótima a aula. Pode seguir. Então, tá bom, obrigado. Então, quando a gente começa a falar sobre o resultado, a gente tem algumas características específicas aqui, né? O que foi detectado efetivamente como falso, o que foi detectado como verdadeiro dentro dessa nossa classe falsa e assim por diante. Então, se eu parar para considerar isso daqui, eu tenho um status para o resultado, né, para minha classe falsa de 0,84 e para minha classe verdadeira de 0,64. Por quê? Porque eu tenho poucos efetivamente sobreviventes aqui, né? Então, eu tenho poucos dados para se comparar em relação a outra situação. Eu tenho muitos dados, muitos registros, né, de pessoas que não sobreviveram, com poucos registros diferentes disso. Então, a relação entre esses dados e a comparação disso acabou me baixando muito esse meu resultado final. Mas por que estou batendo nessa tecla aqui? Porque a gente vai realizar esse mesmo procedimento com ensemble em cima de cada um dos datasets. E vocês vão verificar que não é mágica, mas o que acaba acontecendo? Como eu uso muito mais árvores para tratar no meu ensemble, eu tenho um resultado melhor ou mais interessante, podemos dizer assim, pode-se dizer assim, um resultado mais interessante quando a gente trata com o ensemble e não apenas com o model, tá? Ou com a decision tree, né? Então, lembrando que eu já tinha gerado aqui os meus ensembles, né? Em relação a cada um dos datasets. De novo, pessoal, ali a gente acabou não gerando nada específico, tá? Então, por exemplo, eu gostaria de gerar um ensemble específico para essa base de dados, por exemplo, para esse dataset, desculpe, com Decision Forest ou Boosted Tree. Eu quero aumentar meu número de modelos, eu quero ter lá 1000 modelos, eu quero automatizar, tá? Aqui é muito interessante, eu gosto sempre de citar isso daqui quando eu comento, porque normalmente, né, a gente faz a execução, como a gente fez aqui na demonstração, tá, pessoal? Manda executar naquele momento e poucos segundos, né, com sorte, em poucos segundos, nós já temos um certo resultado. Quando nós focamos na otimização, isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque aí nós especificamos que o algoritmo deve ficar trabalhando durante 1, 2 horas e assim por diante. Até o outro exemplo que eu vou mostrar para vocês foi durante 2 horas. E a tendência, tá, é que eu tenha uma convergência maior ao longo do tempo. Então, isso até o professor Leandro deixou isso claro em algumas aulas. Quando a gente acaba executando, né, o algoritmo de forma rápida e simples, ok, ele vai executar e vai chegar no seu resultado, mas a tendência é que ao longo do tempo, conforme eu deixo o algoritmo trabalhando, logicamente, né, se meus dados estão bem preparados, eu diria assim, bem adaptados para isso, caso contrário, não adianta muita coisa, tá? Mas se eu estou com os meus dados trabalhados, bem adaptados para isso, o interessante é que realmente eu consigo, deixando, né, o algoritmo em execução, eu consigo ter uma otimização maior, tá? Então, isso é bem interessante, e eu diria assim, a partir do momento que você já trabalhou com o seu dataset, você já fez alguns testes, e você está delineando, né, chegando naquele ajuste fino, vamos dizer, é interessante pensar nessa possibilidade aqui também, tá? Mas vamos voltar lá para os nossos ensembles que haviam sido gerados. Nosso exercício, professor, a gente deixou rodando 2 minutos só. E parecia uma eternidade. 2 minutos. Então, pense numa situação de 2 horas, ou algo do tipo. Como eu falei, né? Por uma situação de exercício, é lógico, a gente acaba simplificando e agilizando o processo. Mas, normalmente... Tem que ficar mais tempo, né? Exatamente. Não, então, legal. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer um evaluate também, o nosso Titanic, que é o meu ensemble. Vamos rodar aqui no nosso Telecom também.
E vamos pegar o nosso happiness. Também vamos gerar o nosso valor. O que eu quero mostrar para vocês especificamente aqui? Vamos lá. Eu vou abrir aquele que eu tinha apresentado. Eu não lembro se era Telecom Titanic, mas vamos lá. Eu vou abrir o Titanic, o Ensemble, ou seja, o Evaluate em cima do Ensemble, do Titanic, e vou abrir o Evaluate em cima do Model, certo? Então, vamos lá. Só lembrando para não me perder aqui, né? Esse daqui é em cima do Decision Tree, ou seja, do Model. E aqui eu tenho a representação que é em cima do Ensemble, tá? Porque senão vocês podem ficar na dúvida, mas espera aí, tá com o mesmo nome, né? O que eu deveria ter alterado, tá? Mas tá com o mesmo nome, então para a gente poder fazer a comparação. Então vamos lá. Eu tenho o meu Model aqui. E eu tenho o meu Ensemble aqui. Então, ó, o que vai acontecer? Vamos lá, no meu Model eu tenho 78% de acurácia e 0,74 do F-median. Ok, opa, eu saí de 78% para 82% e saí de 0,74 para 0,78. Assim como os demais dados, eu saí da precisão de 76% para 82% e saí de 73% para 76%, assim como o meu coeficiente. Ou seja, vocês perceberam que na prática, né, eu não fiz nada de diferente, tanto no Decision Tree quanto no Ensemble. Basicamente, eu brinco que foi um next, next, finish, né? Execução de forma extremamente simples, mas ele já me deu um resultado superior, né? E se eu pegar aqui classe por classe, a gente vai verificar que muito possivelmente tenha feito o aumento, 78% e 0,84%, 82%, 0,87%. Ah, vamos mudar a classe, vamos para de false para true, 78,5% e 0,64%, 82% e 0,68%. Ou seja, como vocês viram, eu basicamente não fiz nada de diferente, né? Tanto que aqui eu estou fazendo o Evaluate de forma bem simplista, não fiz nada de diferente, só que ele já me deu, né, uma diferença grande nesse sentido. Então, se a gente for verificar isso para o Titanic, se a gente for verificar isso para os demais, pessoal, vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Então, vamos lá para o Telecom. Ou seja, aqui eu quero analisar as classes do meu churn, né? Que foi a saída ou não saída do cliente da minha empresa. Vamos lá, minha acurácia, 92,9%. Lembrando que é só o meu Decision Tree, meu model aqui, né? De 92,9%, já subi para 96,3%. De 0,85%, eu fui para 0,94%. Precisão de 84%, eu vim para 94%. E aqui de 86% de recal, subi para 88%. Ou seja, aqui foi um percentual pequeno. Mas, de novo, eu tive um ganho novamente. Vamos lá para o happiness. Deixa eu só alterar aqui. Vamos lá. Aqui eu estou no meu model, né, ou no meu Decision Tree. Aqui eu tenho o meu Ensemble. Então, vamos lá. Para as minhas opções aqui, lembrando que eu tinha três classes, né? Não muito feliz, feliz e muito feliz, alguma coisa similar a isso. Eu saio de 62% de acurácia para 62,3%. Ah, Christian, mas aqui a diferença foi pequena. Foi, e vocês vão entender por que foi pequena. Tá? Aqui 0,4518, aqui 0,4594. Aqui 59,8,
de precisão, aqui 60%. E o recal foi muito próximo, 46%, 46,7%, e o coeficiente foi 0,24 e aqui 0,38. Ah, Cristian, mas por que aqui deu uma diferença tão pequena? Porque é o seguinte, pessoal, analisando esse dataset, muitas das características, tá, do Pretty Happy e do Very Happy são muito similares. Então, esses dados, vamos dizer assim, eles têm que ser melhor trabalhados, tá, para que a gente tenha efetivamente um melhor aproveitamento do algoritmo, tá, ou dos algoritmos que a gente for executar. Daqui a pouco a gente já vai verificar isso. A gente vai trabalhar um pouquinho nesse dataset, fazer algumas pequenas alterações ali, basicamente substituir o Pretty Happy e o Very Happy por Happy, e o outro como não feliz, né? Um como feliz e outro como não feliz. Ou seja, a gente vai pegar essas duas classes que são muito parecidas e colocar como se fosse uma classe só, e o não feliz, vamos dizer ali, né? Não muito feliz, a gente vai manter essa classe. E aí vocês vão verificar como já vai mudar, assim, de forma substancial o resultado em relação a esse nosso dataset, tá? Em relação ao resultado do algoritmo, né, sendo executado em cima desse dataset. Eu não lembro aqui se a gente já deixou rodando, mas vamos rodar também de forma bem simples aqui o nosso Titanic. Vou deixar o nosso cluster rodando e a nossa associação. Aqui é bem interessante, só lembrando, né, que a gente acaba executando os algoritmos não supervisionados quando você cai naquela situação. Eu não tenho um label específico. No nosso caso a gente tem, mas esses datasets, eles se enquadram da forma como a gente precisa para fazer os testes. Que seria o quê? Vamos dizer que eu tiro esse meu label, né? E eu quero saber características de como esse grupo de dados que eu tenho ali, né? Esses registros que eu tenho ali, como eles poderiam se enquadrar ou serem agrupados de uma certa forma. Ok? Então vamos verificar o nosso cluster. Titanic, ele acabou, como a gente não tem a quantidade específica, ele acabou gerando 43, né? Lembrando que ele usou o J-means, ele acabou gerando 43 clusters, vamos dizer assim, com determinadas características. Então, aqui, os maiores clusters, vamos pegar esse aqui, esse cluster, ele tem, qual característica? Eu tenho 69 instâncias, né? A média de idade seriam 30 anos, segunda classe, a tarifa próximo de 1.850 e pouco, a entrada no navio foi de Southampton, se eu não estou enganado, sexo foi feminino e foram sobreviventes, ou seja, tem essa classificação ou esse cluster com esses dados médios aí, né, me informam que foram as pessoas que sobreviveram. Basicamente, ou como todo mundo já sabe, historicamente, né, uma boa parte a maioria dos sobreviventes foram pessoas do sexo feminino, né, então não é à toa que a gente está aqui, esse nosso dataset só está representando isso daí, né. Um outro cluster, pegando um outro cluster aqui, com 37 registros, a gente tem uma média de 35 anos, primeira classe, com a tarifa de 3.000, quase 3.300 libras esterlinas. O grupo não foi possível identificar, a entrada foi em Southampton, foi sexo masculino, né, e não sobreviveram. Então, isso daqui é muito interessante. Lógico, esse nosso dataset ele é bem limitado, né, mas isso daqui é muito interessante quando você tem aquela situação de que eu não sei, eu tenho um conjunto de dados, um conjunto de registros, e eu não sei quais seriam possíveis classificações para eles, ou possíveis arranjos em determinados grupos, né? E com esse algoritmo, ele tende a te auxiliar nesse sentido. Lógico, como eu falei aqui, no nosso caso, como esse dataset ele não era específico para isso, ou exclusivo para isso,
a gente acabou tendo um K aqui, né, uma quantidade de clusters muito grande, 43 clusters, o que acabou gera até uma certa dificuldade para você fazer uma análise um pouco mais específica. Mas, de novo, eu posso clicar num cluster especificamente e posso mandar ele gerar o meu dataset em relação àquele específico. Então, aqui, ó, acabei de clicar lá, selecionei, ele me gerou, ó, aquele cluster específico tem 64 registros e os 64 registros se enquadram dessa forma aqui, né? Então, todos, nenhum deles, na verdade, sobreviveu, todos eram de sexo masculino, todos entraram em Southampton, o grupo aqui, dois eram serventes, que eles chamavam naquela época de auxiliares, se eu não estou enganado, e as outras 62 instâncias não se enquadraram num grupo específico, né? E aí eu tenho aqui o padrão das taxas, ou aonde esses 64 se enquadravam nas taxas que eles pagaram, qual era a classe deles, né, da passagem, da hospedagem deles naqueles dias, a segunda classe, e quais eram as idades. Então, com isso, eu conseguia, com aquele meu cluster, eu consigo gerar outros datasets, como a gente já havia citado, o professor Leandro já havia citado em aulas anteriores. Tá? E aqui a parte de associações, eu acho bem interessante. Por exemplo, a gente tem também, como eu falei para vocês, esse dataset ele não era exclusivo para isso, específico para isso, mas ele serve para que a gente possa fazer alguns testes do tipo, eu posso vir aqui em items e posso fazer o filtro, tá? Desse item. Então, vamos lá. Coloquei aqui como os sobreviventes, né? E aí eu consigo identificar aqui, ó. Por padrão, uma classe uma regra, vamos dizer, que ficou bem clara de ser identificada se era sexo feminino, a tendência é que tenha sobrevivido. Tá, mas isso até certo ponto, ok, já consegui identificar, então vamos para as próximas. Se era a primeira classe, uma boa possibilidade de ter sobrevivido também, certo? Então se era sexo feminino e primeira classe, uma grande possibilidade. Então o interessante daqui, até o porquê do motivo a gente utilizar esse dataset, né? O interessante de quando eu acabo trabalhando com esse algoritmo específico de associação, pessoal, eu consigo talvez identificar algumas características que lá na minha árvore, às vezes é um pouco difícil de ser identificado, tá? Então eu diria assim, é um complemento, né? Um algoritmo colaborando com o outro, complementando para que você tenha um entendimento melhor e um entendimento maior daquela tua própria análise, né? Da análise que você está fazendo em relação àqueles dados do teu próprio dataset. Ele te auxilia para que você consiga, talvez você não identificou utilizando aquele outro algoritmo, mas você identifique aqui com alguma regra muito específica. Então, por exemplo, eu tenho uma situação aqui, ó, sobreviveu, tinha mais de 38 anos, quase 39 anos, e era a primeira classe. Aí aqui, ó, não sobreviveu, né? Não sobreviveu, era sexo feminino, mas era a terceira classe. Então, não há uma boa possibilidade que não tenha sobrevivido. Outra, entrou em Cherbourg, isso, acho que é o nome da cidade, sobreviveu. Lógico, não é o mais, não é certo, obrigatoriamente entrou nessa cidade e sobreviveu, mas isso destaca, ou essa regra, vamos dizer, destaca-se dentre as comuns. Então, aí entraria a situação que o Carlos citou, né, Carlos? Se eu não estou enganado, entrou em Southampton, não sobreviveu, vamos dizer assim. De novo, não é que todo mundo em Southampton não sobreviveu, mas se destaca essa possibilidade ou essa regra existente. Então, como eu falei, é muito interessante a utilização de forma simultânea de alguns desses algoritmos, até é o que o professor Leandro sempre cita, que é interessante a gente utilizar vários algoritmos para que a gente consiga identificar características ou situações até então não identificadas, né? Isso é muito interessante. E, lógico, você vai conseguindo fazer isso e perceber efetivamente isso ao longo do tempo, né? Adquirindo experiência para isso. Então, essa é uma situação muito interessante
de que, ao se utilizar mais de um algoritmo, eu tenho essa facilidade de, no momento que eu for realmente executar e definir um modelo específico, até trabalhar com uma API, né, para utilizar efetivamente o modelo, é interessante porque você pode definir alguns tipos de características através do somatório, vamos dizer, do resultado dos diversos algoritmos. Pessoal, eu não sei se tem alguma dúvida aqui, especificamente. Carlos, Leandro, não sei se vocês querem comentar alguma coisa também, pessoal. Eu vou abrir uns minutinhos para vocês comentarem alguma coisa, caso queiram, porque senão a gente vai passar para algumas adaptações do dataset que eu acho que são interessantes. Mas vamos lá, eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí. Leandro, Carlos, se quiserem complementar alguma coisa, por favor. Senão também eu já vou liberar para o pessoal que está participando para sanar alguma dúvida. Não, tá na boa para mim. Só pode tocar. Eu ia só falar que tinha um dos datasets lá, eu acho que era do Churn, o do Churn, que tinha bem poucas instâncias onde a pessoa realmente saiu, tá? Se eu não me engano, era só 14% dos dados lá. Então, esse é um caso que talvez fosse interessante, pelo próprio BigML mesmo, fazer o balanceamento desse campo objetivo. O campo label ali, que ele consegue fazer isso automaticamente. Perfeito, Carlos, perfeito. Então, nesse boa caso, pode lembrança. trazer um resultado melhor. Uhum, boa lembrança. Era o Telecom, né? Se eu não estou enganado. Isso. A gente consegue. Peraí, vamos para outra. A diferença é que daí não faz aquele um clique Isso, ensemble, exatamente. né? Eu Tem que vim dar aqui, né? uma mexida. Eu vim aqui, exato. Isso. Eu vim aqui e dessa vez eu vou selecionar o Telecom. E aí nós vamos aqui na engrenagem. Eu tenho a opção do Advanced. Eu posso mandar ele balancear pelo objetivo. Dá para escolher a primeira opção ali mesmo, que daí ele já faz automático. Esse mesmo. Ótimo, boa lembrança, obrigado. Vou deixar executando aqui como balanceado. Opa. Balanceado. Vamos lá, vamos criar esse daqui. E aí vamos executar para a gente verificar lá qual foi o resultado que a gente teve. Essa é a dificuldade, às vezes, fazer algumas coisas ao vivo, fica ali processando. Olha lá, não foi possível fazer o nosso. Tem muitos servidores ocupados no momento. Vamos lá novamente. Isso aí acontece às vezes, e ainda mais que a gente usa conta gratuita, né? E é isso daí. Comum. Eu queria comentar, espero que nas contas pagas isso aconteça menos, mas parece que eles deixam alguns servidores para as contas gratuitas e a hora que acaba o processamento, acaba. O triste, lógico, esse dataset ele é pequeno, né? Mas o triste é quando isso acontece quando você está trabalhando, executando, e aí, por algum motivo, você verifica, deixa algum tempo rodando, 1 hora, alguma coisa do tipo, e aí você verifica que deu problema. Aí você perdeu todo aquele tempo e vai ter que fazer novamente. Deixa eu ver, teve uma pergunta aqui no chat do Felipe. Existe tempo padrão para rodar a análise dos ensembles? Como saber o melhor tempo? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Felipe. Sendo sincero contigo, não existe um tempo padrão. Depois eu quero que o professor Leandro, se puder interagir também.
não existe um tempo padrão. O que vai acontecer é que se o teu dataset ele estiver bem definido, bem especificado, você vai verificar que o algoritmo for o algoritmo mais adaptado para trabalhar aquilo ali, você vai verificar que ao longo do tempo, se você deixar um tempo maior, você vai ter uma convergência melhor dos teus resultados. Agora, dizer para você o seguinte, olha, deixe 5 minutos, 15 minutos, ou alguma coisa similar a isso, sinceramente, das situações que eu tive experiência, eu vou te dizer que não tinha, a gente não conseguiu definir um tempo padrão. Até esses dias atrás, a gente estava trabalhando num projeto, a gente deixou horas rodando. Aí a gente foi verificar que um mesmo processo que a gente deixasse por 1 hora, o resultado era muito similar. Era muito pouco, vamos dizer assim, a melhoria era muito pequena em relação a 3 horas a mais que a gente havia deixado. Eu ia comentar que os outros parâmetros ali são até mais importantes. Você tem o parâmetro de quantos candidatos você coloca. Se aumentar o número de candidatos, aí você aumenta também o tempo, mas é mais provável que isso tenha um impacto maior no que você tem do que você somente deixar mais 2 ou 3 horas com um número pequeno de candidatos. Assim, uma sugestão geral, você pode colocar o número de candidatos por máximo, que acho que é 200, e colocar um tempo em horas um pouco maior, em torno de 2 ou 3 horas. Evidentemente, depende muito do dataset, do tamanho do dataset. E esses parâmetros também, esse parâmetro particular, o BigML fica testando uma série de árvores, né? Uma série de conjuntos de árvores. Se você desligar a otimização automática, aí você começa a ter que decidir sozinho quantos modelos você quer, quantas iterações você quer, que é mais ou menos o que a gente tem também quando faz isso em API, programando, né? Então, acho que o número de modelos talvez tenha uma importância melhor. Vamos ver aqui, vou mandar ele rodar. Agora tem que verificar se a gente teve um aumento ou não no resultado por ele ser balanceado. Isso que o Carlos citou, pessoal, é bem interessante. Aqui eu acabei executando o balanceamento, né, de forma mais simplista, mas é uma situação que a gente acaba encontrando quando a gente tem muito registro com um resultado e pouco registro com outro resultado. Ou seja, a gente tem 2 classes, sim e não, verdadeiro ou falso e assim por diante. Só que eu acabo tendo uma situação de que eu tenho, sei lá, 10 mil registros, desses meus 10 mil registros, eu tenho 9.500 registros com um resultado lá de determinado campo como positivo e 500 registros como um resultado de determinado campo como negativo. Aí eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho, logicamente, uma característica para identificar o positivo muito grande, né? Mas eu tenho uma grande dificuldade de conseguir efetivamente verificar o negativo. Por quê? Porque eu tenho poucos registros no negativo, sabe? Então isso pode acabar acontecendo. No nosso caso aqui de balanceado, eu tive, no final das contas, uma pequena perda, quando estou tratando de todas as classes, mas vamos lá para o falso, né? Que era a minha situação, se eu não estou enganado. Desculpa, era para o verdadeiro, que era o meu problema da Telecom, ou era o falso? Agora eu me perdi aqui. Mas... Ó, nesse nosso caso, a gente balanceou Telecom e eu acabei não tendo grandes vantagens com esse balanceamento. O que normalmente, sendo sincero, a gente teria. Tá? A gente teria bastante vantagem, porque como eu citei para vocês, a partir do momento que eu tenho uma situação que eu encontro poucos registros para serem estudados e analisados, isso vai me dificultar essa caracterização.
né? Então, eu tenho lá uma base de 10 mil registros, 9.500, tem um label que a classe é sim ou verdadeira, e 500 outros registros que a classe específica lá do label é não ou é negativo, eu tenho 9.500 de um tipo para poder fazer a análise, e eu tenho 500 do outro tipo para poder fazer essa mesma análise para o outro lado. Então, isso acaba dificultando, e o balanceamento, normalmente, do teu campo objetivo acaba te facilitando nesse sentido, né? Essa é uma característica interessante. Como eu falei, nesse nosso caso aqui, acabou até não gerando uma vantagem, vamos dizer, mas em geral, sim. Aqui no Evaluation, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver, não, no Ensemble, desculpe. Aqui eu quero testar, quero mostrar para vocês, vou fazer o Evaluation Telecom 70% e do Titanic 80%, tá? Só que eu quero fazer um Evaluation para esses dois tipos aqui, vocês já vão entender. Sem nenhum balanceamento, tá? Aqui eu não fiz nenhum balanceamento. Vamos ver o Telecom. Eu só preciso ver se eu tenho Telecom aqui de 30%. Tem, beleza. Então vamos lá. Telecom de 30%. Vou fazer um Evaluation. E eu quero fazer um Evaluation do Titanic de 80% também. Vamos ver. Vou baixar aqui. Beleza. Vou abrir aqui o valor normal do Titanic 80/20 e o Telecom normal de 70/30. Vamos lá. Então, agora eu quero abrir o Titanic, que ficou rodando durante 2 horas à tarde, tá? Com as 128 árvores, e o Telecom ficou rodando durante 2 horas também com 128 árvores. Então, vamos lá. Foi otimizado, desculpa, durante 2 horas com 128 árvores. Então, vamos verificar algumas situações bem específicas aqui. Titanic, eu tenho 82% de acurácia, 0,78 de F-Misery. Aqui eu já subo de 82 para 84. Lembrando que aqui eu estou tratando Ensemble com Ensemble, tá? Lembro que essa diferença era, vamos dizer, muito similar quando eu tratava uma Decision Tree e um Ensemble. Aqui não, aqui eu estou tratando Ensemble e Ensemble com a mesma base, o mesmo dataset. Como eu falei, a única coisa foi que eu deixei o treinamento ocorrendo por 2 horas, aqui para nós não seria viável, né? Deixar ele ocorrendo por 2 horas. Mas aqui eu já tive uma diferença, ou seja, já tive um aumento, né? Interessante. De basicamente de 2 a 4%, né? Em cada um dos itens. Precisão, recal 70 aí. Recal foi 76%, aqui meu recal foi de 80%. Agora vamos lá para Telecom. Telecom, eu estou aqui com 92,9% da acurácia. Aqui eu subi para 98,6% da acurácia. Aqui eu tinha 0,85, né? E agora aqui, ó, 0,96. De novo, são exatamente os mesmos dados. A única coisa que foi eu solicitei que fosse feita uma otimização do próprio BigML por 2 horas e que utilizasse 128 árvores. Exatamente, e essas foram as únicas alterações que foram feitas, tá?
nesse sentido. E eu tive um grande aumento nesses meus resultados aqui. Ok? Pessoal, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora, por favor. Se não, eu já vou passar para algumas possíveis adaptações que a gente pode fazer no dataset, seja através do BigML ou fora do BigML. Aquela situação específica, né, que eu comentei com vocês daquela base Happiness, né, da adaptação do campo. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, está à disposição para que vocês perguntem. Não tendo dúvidas, eu vou tocando aqui, pessoal. Professor, eu queria perguntar em relação à métrica, pegamos a F-Measure, que é uma métrica mais abrangente, qual que existe um valor de referência para eu saber, por exemplo, eu estou testando vários modelos em um dataset, e se tem algum valor de referência que eu falo assim, olha, esse modelo tá bom, ou eu vou pelo qual que é melhor? Ótima pergunta, ótima pergunta. Quanto mais alto, melhor, tá? Agora, ótima pergunta, por quê? Porque já tiveram situações que nós pegamos em projetos que a gente chegou no 0,75 e para o que era esperado foi suficiente. Para o que era esperado foi suficiente e atingiu o resultado que era esperado. Por que eu estou falando isso para você? Em compensação, tem outras situações que a gente chega no 0,85, quase 0,90, e a gente fala assim, 85 tá ok, mas poderia melhorar, tá? Então, assim, o que eu te digo? Aqui entra aquela situação de você chegar naquele resultado e fazer testes para verificar se efetivamente a tua expectativa, né, ou a expectativa do teu cliente, ela está sendo atingida efetivamente ou não, tá? Por exemplo, a gente teve um caso, uma situação de que a priorização, vamos dizer, era que o resultado fosse positivo, então fosse autorizado ou alguma coisa, fosse positivo dessa forma. Quando a gente verificou o status, a classe para positiva, o nosso impacto ele estava muito grande, o F-Misery estava muito alto, então, ok. Só que quando a gente verificava o negativo, ele estava muito baixo, porque a gente teve pouquíssimos testes com aquele status negativo. Então, por isso que eu falo, depende muito de projeto para projeto. O professor Leandro tem mais experiência com mais projetos e assim por diante, até pode comentar um pouquinho, né, Leandro, se puder. Mas assim, eu diria que não tem um número mágico, sabe? Do tipo, eu cheguei aqui, tá ok, não preciso trabalhar mais em otimizar nada. Não, você vai testando, verificando de acordo com a necessidade específica. O Christian falou tudo quando número alto é sempre bom, número baixo é sempre ruim, mas depende exatamente do projeto que você está. É só pensar, o teu cliente vai te ajudar a fazer essa análise, mas é só pensar em quanto custa um erro, por exemplo. Acho que eu devo ter comentado isso em algum momento, eu lembro de ter falado isso, que é o fato de que se você tiver uma certeza baixa para você decidir se o paciente deve ou não fazer um certo exame, se ele vai ter uma certa condição, talvez ele possa fazer um exame no futuro. Quanto custa o exame? Um exame de sangue vai custar R$100, R$50, às vezes R$30. Então tá ótimo, se o paciente não tiver, ele fica tranquilo não tendo aquela condição. Agora, quando o custo o contrário. Então, para alguns tipos de modelos, vale a pena você levantar a barra lá para 90%, você ter certeza realmente para fazer. Para um modelo desse, se der 70%, 60%, 50% de chance de ter alguma coisa, gasta 30, 20 com o exame e estamos conversando, porque daí você pode prever alguma coisa muito mais drástica no futuro. Tudo depende do alvo e principalmente o que o teu cliente te diz. Em algumas situações que nós já fizemos em projetos, um recomendador, por exemplo, é evidente que você vai ter um produto que você tem 90 e poucos % de certeza que pode recomendar para um cliente, vai ser fantástico, né? É aquelas coisas da Netflix ou da Amazon, parece magia negra, ele te mostra o produto e você, mas estava pensando nisso agora. Mas, como é um e-mail só, passar de 40%, já vale a pena mandar para o cliente que é alguma coisa que tem algo a ver com ele. Você só não quer mandar alguma coisa muito espúria mesmo, algo 20% para baixo, porque daí já vai ser mais ou menos como se fosse o acaso.
Daí é o e-mail que o cliente vai começar a classificar como spam e vai deixar de te olhar. Mas sempre depende do projeto, os autos sempre são bons e converse com o seu cliente, porque ele vai ter a informação real a respeito disso. Até porque, em alguns casos, na área médica, por exemplo, né, já tem estatísticas para te ajudar. Perfeito. É justamente essa questão, porque, que nem o professor falou, 40%, 20%, a gente sabe que é uma coisa um pouco baixa, está realmente ligado a um pouco de senso comum, a gente pode realmente contar com isso, digamos assim. Para alguns casos, 40% não é senso comum, porque se você estiver tratando de exames de dados médicos, ou estiver tratando de dados de manutenção de máquinas ou coisa assim, 40% está abaixo de 50%, mas é que a gente não pode tratar isso como se fosse o acaso, né? Como se fosse jogar uma moeda para cima. Quando você tem 50% de certeza que alguma coisa vai acontecer, que uma peça vai se romper ou algo do gênero, no mínimo essa peça merece uma inspeção. Dependendo da criticidade daquele equipamento. Um equipamento em uma indústria que não pode, que cada hora parada dele custa não sei quantas dezenas de milhares de reais ou centenas de milhares de reais, 40% de cuidado na peça pode valer a pena. Para outros casos, talvez você queira mais do que isso, para você negar alguma coisa para um cliente ou um paciente, talvez valha a pena você levantar isso lá para 90%, por exemplo, ou algo assim. A comparação com o acaso, que é 50%, e a comparação com o senso comum pode ser um pouco enganosa nisso. Mas a gente pode sempre fazer uma análise probabilística, né? O quanto que o senso comum opera nisso, o quanto que o acaso opera nisso, mas não um acaso genérico, né? Você tem duas opções, é 50%, não. Quanto o acaso opera nisso, num caso estatístico em particular, e quanto que o teu modelo supera o acaso. A gente conversou sobre essas métricas semana passada, retrasada, eu acho. Isso. Perfeito, professor. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Leandro. Pessoal, então vamos lá. Duas situações que eu acho interessante comentar aqui com vocês, que até foram ditas, né, anteriormente. Uma delas, por exemplo, a gente vai trabalhar pegar esse dataset, vamos pegar esse dataset do Happiness. E eu citei para vocês que uma dificuldade para utilizar o algoritmo, seja em Ensemble ou o árvore de decisão, models, né, uma dificuldade é que esse nosso campo label, que seria o nível de felicidade, ele tem 3 classes ali. Só que por que isso é uma dificuldade? Ele pode ter mais do que 2 classes? Pode, não teria problema. Mas qual que é a grande dificuldade aqui? A gente tem um limiar muito próximo do muito feliz para o feliz, e aí a gente tem uma outra classe muito clara, que é o não muito feliz. Agora, assim, para o feliz e para o muito feliz, a gente tem um limiar muito próximo. Então, isso acaba prejudicando no momento que você faz o teu treinamento, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Pegar um exemplo, a gente vai fazer um download desse dataset, tá? E vamos fazer uma alteração nesse dataset aqui. Então, vamos lá. Eu estou abrindo meu dataset. Na verdade, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que a gente utiliza também. Deixa eu fechar ele aqui. Eu quero mostrar uma ferramenta. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de problema, mas é muito comum, tá? Quando você tem um arquivo muito grande, e que é um CSV da vida, ou alguma coisa similar a isso, e o teu Excel ou o teu LibreOffice, ele vai travar, tá? Não sei quem já teve a oportunidade, mas é muito comum. Se o teu arquivo ele tiver mais de 1 milhão de registros, 1 milhão de linhas, na verdade, ele vai travar. Ponto. Tá? Professor, mas eu tenho uma máquina aqui com 32 GB de RAM, processador, um i7 nona ou 10ª geração, alguma coisa do tipo, ele vai travar. É típico. Tá? Porque aí não depende do equipamento em si. E aí o que acontece? Uma das ferramentas que eu gosto de utilizar muito tem o CS Viewer, né, que a gente utiliza, o CS Viewer, que é normalmente para você visualizar, mas eu preciso editar um arquivo. Então, o que acontece? Esse Pilot Edit, esse daqui é uma versão free, tá?
Deixa eu ver qual que é o nome, só lá do meu arquivo. Só um instante. Não. Aqui. Faço minha identificação aqui. E aí o que acaba acontecendo? Com essa ferramenta, ela é gratuita, ela pode ser utilizada por nós, e ele carrega os teus registros de uma forma absurdamente rápida, tá? Por quê? Porque ele não fica tentando carregar o arquivo inteiro de uma vez só, ele vai batendo exatamente registro por registro, linha por linha, ele vai carregando especificamente linha por linha. Nesse nosso documento aqui, lógico, a gente tem quantas linhas? 50 mil linhas aproximadamente, 51 mil linhas. Pouquíssima coisa, tá? Mas eu já cansei de abrir aqui, eu acho que o Carlos também, de abrir arquivos aqui CSV, pessoal, de 3 milhões, 4 milhões de linhas, sem grandes dificuldades, tá? Por que eu estou citando isso para vocês? Porque ele facilita para quando você tem que tratar esse teu dataset de alguma forma. Eu fiz o download, de novo, esse dataset já estava mais do que tratado, tá? Lá no BigML, para que a gente pudesse fazer os nossos testes. Mas, eu, por exemplo, posso vir aqui e mandar ele substituir o very happy por happy, por exemplo. E aí ele vai substituir tudo que estava escrito como very happy por happy. Agora eu quero que ele substitua o que estava pretty happy por happy. Vamos lá, a gente pode utilizar ele aqui, de novo, e substituir por happy. E aí ele vai substituir, você vai salvar, e eu consigo tratar isso daqui dessa forma muito mais simplista do que ficar tentando através de outras ferramentas e assim por diante, tá? Nesse nosso caso aqui, eu não vou salvar especificamente, porque eu já estou com o meu dataset disponível aqui. Só um instante, eu estou com o meu dataset já pronto para ser utilizado. Que foi aquela alteração que foi feita, tá? Happiness Label tratado. Se eu não estou enganado, o Carlos acabou de fazer isso e disponibilizou para vocês lá também, tá? No Google Drive, nas bases. Então vamos lá. Happiness Label tratado. Ele está carregando aqui, é pequenininho. Isso, bem lembrado, Carlos. O CSView, tem o CSViewer e tem o CSView. Eu gosto muito de utilizar, eu gostava do CSViewer, só que ele começou a ficar um pouco limitado, tá? Passou de 3 milhões e 500 mil linhas, 3 milhões e 500 mil registros, ele começava a enrolar um pouco. E esse, o CSView, passando de 4 milhões de linhas sem dificuldades, tá? Só lembrando, como o Carlos citou ali, ele é só para visualização. Por isso que eu gosto desse Pilot Edit. Ele é gratuito, tem a versão paga e assim por diante, mas ele abre os arquivos que a gente precisa, a gente faz as alterações conforme precisa e assim por diante. Vamos lá, o que a gente fez aqui? O Carlos já tinha gerado a mesma coisa que eu citei lá, o Carlos já tinha carregado e substituiu o Pretty Happy e o Very Happy por Happy, certo? Então vamos gerar o nosso datasetzinho aqui, pode ser o OneClick também, não teria dificuldade nenhuma nesse caso específico, tá? Cristian. Oi, pode perguntar. Nós usamos ali no nosso trabalho, usamos o Lisp para fazer algumas conversões de conteúdo. Também daria para fazer, né? Criar um campo novo e fazer o processamento, né? Sim, sem problema nenhum. Até eu vou... É o Marcelo, né? Um dos Marcelos que está falando, né? Foram os dois Marcelos que fizeram. Até o próximo exemplo que eu vou mostrar é um exemplo que foi feito por vocês. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Não, foi um bom exemplo, acredita. Foi um bom exemplo. Então, a ideia nossa aqui é mostrar das mais diversas formas, né? Como a gente pode adaptar o dataset, assim por diante. Foi dessa forma que eu citei aqui, que a gente baixa, faz as alterações, ali foi uma alteração simplista, né? Mas a gente pode fazer as alterações que a gente quiser e carrega novamente. O outro exemplo, eu vou mostrar, foi um exemplo que até feito por vocês, bem interessante, que eu vou demonstrar daqui a pouco, que é o tratamento, né, a criação do novo campo, considerando o somatório de alguns campos e assim por diante. Sim.
Então a Mas ideia dá para aqui é fazer mostrar... bastante coisa, né, Christian? Dá para Sim, filtrar, analisar as listas, a gente exatamente. viu lá. Exatamente. Então, a Valeu. ideia aqui, na verdade, é a gente mostrar as mais diversas formas, né? Que, eu não preciso ficar limitado ao BigML. Eu acho que esse é também é uma informação bem interessante. O nosso curso aqui, a gente está focando no BigML, né? Como até o professor Leandro citou, a gente vai trabalhar numa versão, num segundo módulo, vamos dizer, com outras ferramentas. BigML ajuda muito e é muito bom, mas a gente não precisa ficar limitado ao BigML para fazer qualquer atividade, né? E como eu falei para vocês, eu gosto muito do Pilot Edit, porque independente de eu trabalhar com o BigML ou não, eu sempre tenho dificuldade de trabalhar com grande arquivo, né, com grandes arquivos que tenham lá 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de registros, né? Teve um dia que a gente precisou trabalhar com uma base, se eu não estou enganado, Carlos, me corrija, por favor, mas eu acho que eram 10 ou 20 milhões de registros. Já chegou 40 uma vez. 40? Então eu tô errado. Eu cheguei à situação de 10 ou 20, eu acho que cheguei até 20 milhões de registros. Então, são situações que... E aí você vai jogar isso, por exemplo, para um BigML e fazer com que ele faça as alterações para você. Daí a gente está falando de uma conta gratuita que não suporta, muitas vezes, ou um servidor lá que vai estar limitado e vai, vamos dizer, matar o teu processo. Então, por isso que eu falo, é muito interessante a gente saber tratar esses dados das mais diversas formas, né? Prepará-los, vamos dizer, das mais diversas formas. E eu só queria uma ferramenta nessa lista, uma coisa que a gente faz de vez em quando é usar ferramentas que até são talvez pesadas demais, o pessoal ficar manipulando campos e CSVs, mas pegar um software como o Spark, por exemplo, ele é um fantástico software de manipulação de dados, é tudo programado, claro, mas eu acho que eu me esforço muito em programação, então às vezes prefiro fazer em programação do que fazer em algum software que acabe dando erro por causa do tamanho. E tem muita gente até divulgando que você deixe de usar o Pandas e o NumPy, coisa assim, para usar só as bibliotecas que o Spark tem, que são basicamente equivalentes, e são fantasticamente rápidas. Quanto mais memória você tiver, mais rápida ela fica. E você carrega um monte de datasets, executa uma série de operações e depois gera um dataset final lá. De novo, é uma USE, uma bazuca para matar um pombo, mas é uma ferramenta bem interessante também. E é interessante porque o Spark daí tem outras opções, outros usos muito bons. Mas, enfim, só colaborando com esse monte de ferramentas disponíveis. Não, legal, Leandro, excelente, porque é bem isso. Às vezes a gente acaba se limitando a algumas coisas, né? Então, tipo, eu estou aprendendo BigML, então eu vou fazer só no BigML. Não, eu tenho outras situações. Eu tenho outras ferramentas. O próprio, como dito pelo Leandro, Spark, se você tem a facilidade para programar e tudo mais, faz isso de forma extremamente simples, né? Deixa eu só ver aqui, que eu acabei dividindo essa minha dataset da forma errada, só um instante. Eu dividi ele 80-20 e eu quero comparar com o resultado do outro, que eu tinha dividido como 75-25. Então, eu estou deletando aqui esse meu. Foi gerado e eu vou criar... era 75-25. Então, tá. Então, vamos gerar um 75-25. Beleza. Beleza, gerado 75-25. Agora aqui eu vou mandar executar um model, eu vou mandar executar um ensemble também. E, se eu não estou enganado, eu posso mandar executar um association nesse dataset. Vamos lá. Também um detalhe ali, lembrando que quando você vai fazer algoritmos, vai rodar os algoritmos não supervisionados, você não precisa fazer necessariamente em cima da tua divisão 80-20 ou 70-30, né? Até porque você não vai, testar em cima de uma parcela
de teste ali. Exato, bem lembrado. Então vamos lá, aqui o meu happiness, eu tenho o meu status, que eu estou feliz. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos lá, aqui essa minha base ela é pequenininha, mas vamos pegar aqui. Eu tenho a seguinte situação. Por exemplo, eu tenho aqui a situação do cara no casamento, a situação do casamento, ele tá diferente, né, de não muito feliz, tá diferente de muito feliz, aqui entraria o pretty happy para a situação do casamento. O status dele, ele não está desempregado, não está de férias, coisa do tipo, e ele tem menos que 24 anos, então ele está feliz. A sua situação típica seria o feliz, na verdade, né? Vamos ver aqui outro exemplo. 0,54. Aí deu sexo. Vamos lá, esse caso aqui. Lembrando que essa nossa base, essa especificamente, ela é pequena, mas vamos lá. Também a mesma situação. A situação do casamento dele, ele não está triste, está diferente de triste, ele está igual a very happy. A situação do trabalho dele, né? Ele não está desempregado, de férias, assim por diante. Ele não é negro, é sexo masculino, trabalha full time, tem mais de 23 anos, menos ou igual, né, a 38 anos, e ele assiste filmes adultos, vamos dizer assim. Ele está muito feliz, né? Está feliz, na verdade. Então, por que eu comentei? Dessa forma aqui, pessoal, a gente vê que é possível ter uma análise um pouco melhor, tá, dos dados do que a gente tinha antes. Lembrando que a gente tinha as classes, né, muito feliz e very happy e pretty happy, muito similares. Então, eu não tinha características muito claras de diferenciação entre eles. Tá? Agora, vamos para Ensemble. Nós temos aqui o happiness tratado. Beleza, vamos fazer um evaluate. E aí eu quero pegar lá especificamente esse status do 75 e esse novo que surgiu aqui. Não terminou de executar. Então vamos ver como está aqui nosso status. Vamos lá. Aqui eu estou com todas as minhas classes, lembrando que eram 3 classes, tá, de respostas. E aqui eu tenho 2 classes de respostas. Olha a diferença. Acurácia, 62,3% e 0,45%. Quase 90% da acurácia e 0,51%. Precisão, 60%, precisão, 71%. Aí, de novo, falar, mas espera aí, professor, então vocês adaptaram essa base para conseguir chegar naquele resultado. De novo, como eu falei para vocês, se eu analisasse esse dataset antes, né, de forma prévia, eu iria verificar aqui quem está com a classificação very happy ou pretty happy são muito similares. O threshold é muito próximo. Então, o que acontece? Eu não tenho características tão claras assim de diferenciação. Não tendo esse tipo de característica, o mais interessante é eu trabalhar esse dataset para adaptá-lo, para que efetivamente eu tenha uma resposta mais coerente e mais produtiva, eu diria dessa forma. Tá? Então, aqui foi um exemplo, como eu falei para vocês, simples, sem dúvida nenhuma, bem simples, tá? Mas de que uma pequena alteração no dataset pode melhorar muito o meu resultado. E lembrando de novo, né, o que o professor Leandro, eu acho que mais citou, se duvidar, citou em todas as aulas anteriores, que era, pessoal, a gente tem muita vontade, muita ânsia, muito de trabalhar com algoritmo de machine learning. Ah, legal, um algoritmo A, B, C, supervisionado, não supervisionado, reinforcement, legal. Mas eu tenho que gastar muito mais tempo no meu dataset
adaptando ele, trabalhando ele, para que efetivamente eu consiga ter um resultado mais produtivo lá na frente, tá? Um outro exemplo que eu quero citar aqui de dataset, que até eu comentei agora rapidamente, é o caso foi feito pelos dois Marcelos, Marcelo pai e Marcelo filho. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Bem interessante. Deixa eu ver o comentário aqui. Tá certo, professor? É o pai e o filho. Ah, legal. Obrigado. E aí, o que eles fizeram, pessoal? Eles pegaram o dataset que a gente tem aqui, né? O dataset do... Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo menos dataset para mim aqui. O do Churn, legal. Telecom. E qual foi a sacada deles? Opa, peraí, a gente pode fazer o seguinte, eu posso adicionar um novo campo, por exemplo, tá? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. A gente totalizou os day, evening e night, menos o internacional de cada um daqueles, day, evening e night. Isso, obrigado. O que acontece? Eles analisaram esse dataset, pessoal, como vocês, e aí eles começaram a verificar algumas características do tipo, olha, eu tenho total de minutos por dia, ok, mas eu também tenho total de minutos durante a tarde, eu tenho total de minutos durante a noite. Por que eu não crio um total de minutos? Ao invés de eu ter 3 campos que estão me dando dados, lógico, tá? Pode ser que esses 3 campos sejam extremamente importantes, que eles sejam separados. Não estou questionando isso. Mas uma característica, e que foi uma sugestão que eles fizeram ali, que eu achei muito interessante, foi, por exemplo, eles estão criando, para criar um novo campo, então eles colocaram lá, sei lá, total de minutos, e eles foram somando aqueles campos. De que forma? Vamos ver se vai carregar aqui no gerador. Carregou. Então, eles foram somando o campo da seguinte forma. Eles foram informando quais são os campos que eles querem carregar. Era isto. E aqui, total minutes. E para a gente chegar nessa fórmula, a primeira vez deu trabalho. Ah, não, imagino, porque Primeiro que a gente viu que era em RPN, depois viu que tinha que usar o F, mas ficou legal no final. Sim, não, foi muito bem, a sacada foi muito boa, parabéns. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Opa, esqueci algum campo. Vamos lá. Total de minutes. O terceiro ali tem que trocar um E pelo A no total. Opa. Obrigado. Beleza, então o que acontece? Eu validei a fórmula, certo? E aí agora aqui, pessoal, eu vou fazer um preview. O que ele fez? Olha lá. Ele vai adicionar um campo. Lembrando, né? Deixa eu voltar a minha explicação. Deixa eu copiar, já que eu já digitei, deixa eu copiar isso daqui. Vamos lá. Estou aqui no meu dataset. Vamos voltar para o meu dataset do Churning. E aí, o que foi feito? Eu estou pensando em somar os minutos durante o dia, os minutos durante a tarde e os minutos à noite. Como um campo, certo? Que não tem esse campo aqui nesse momento. Eu quero somar dessa forma. Eu estou dentro do meu dataset, tá? Vou adicionar um novo campo, seleciono o nome desse novo campo, certo? Aí aqui tem várias opções. Uma delas que eu acho muito interessante é quando, por exemplo, você não tem nada naquele campo, ou seja, eu tenho 1000 registros que o campo X deveria ter algum dado, certo? Mas eu tenho vários registros que aquele campo X está como misto. Ou seja, eu não tenho nada ali.
não tenho nada ali, está zerado. Eu posso especificar para que aquele campo que está zerado, que eu já identifiquei, né? Aquele campo que está zerado, adicione de forma um valor fixo naquele campo, por exemplo. E várias outras, né? Várias outras opções, mas essa eu diria que é uma das que a gente mais usa, tá? Esse valor fixo naquele campo que ele está zerado. Por quê? Porque o campo zerado zerado, entenda-se como vazio, tá? Desculpe. Ele não está nem com zero, ele está com vazio. Esse vazio, ele vai te gerar problema no momento que você executar o algoritmo. Então é interessante, se ele está vazio, você colocar algum dado ali que categorize ele como, por exemplo, a palavra vazio. É melhor do que ele ficar exatamente sem nada, tá? Isso no momento que você for executar o algoritmo. E lógico, tem diversas outras opções aqui, até o professor Leandro já havia citado durante as aulas, mas a gente vem aqui na fórmula Lisp. E aí, vamos lá, voltando para cá, eu quero que ele some, tá? Eu quero que ele some. Obrigado, Rodrigo. Esse daqui não é day minutes, esse daqui é o night minutes, exatamente. Night minutes, ok. Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos explicar de novo a forma. Então, aqui, ó, pessoal, estou somando, certo? Eu quero somar o dado daqueles 3 campos, ok? Gerando um novo campo. Então, eu estou somando o dado do campo para cada registro, tá? Estou somando o dado do campo minutos diários, minutos no período da tarde, minutos no período da noite, certo? Estou somando esses 3 campos aqui e estou mandando ele criar um novo campo com aquele somatório. Lembrando, aqui em cima eu coloquei como total minutos. Vou validar, ele vai verificar se minha fórmula está ok. Vou dar um preview, ok, total minutos. E vou dar um que selecionar como accept. Nesse exato momento ele vai falar, olha, esse campo, beleza, vai ser criado. E aí eu seleciono, por exemplo, aqui, quero mostrar para vocês, Telecom com campo adicional, para ficar bem claro. Esse F aí é de field, professor? Exato, exato. Uhum. Ok. Obrigado. Nada. Aí aqui, create database. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Se meu novo dataset foi criado, né? Então, lembrando que eu tenho aqui, ó, dataset telecom com campo adicional. Esse novo dataset foi criado. E aí, tem o meu novo campo, que eu criei, total minutos, com o somatório daqueles 3 campos anteriores. E aí eu tenho um novo campo. Aí, por exemplo, se eu verificar, eu não preciso saber o total de minutos durante a tarde, durante a manhã, durante a noite. Então, eu posso gerar o quê? Eu posso mandar ele fazer um novo processo, seja de ensemble, árvore de decisão e assim por diante, simplesmente removendo esses meus... Eu posso deixar ele no dataset, né? Mas eu posso remover esses meus campos numa futura análise. Então, o que vai acontecer? Esses meus campos aqui, ó, eu não vou utilizar para um ensemble que eu venha fazer, né? Para qualquer algoritmo que eu venha rodar, eu não vou utilizar esses campos aqui. Por quê? Porque eu já tenho um campo que é o somatório desses meus campos adicionais. Então, eu posso remover esses e colocar o outro. Lógico, como eu falei para vocês, pode ser que uma característica muito importante seja, nesse nosso caso aqui, nesse nosso exemplo, nossa, eu saber exatamente os minutos durante o dia ou durante a noite, porque aí eu posso oferecer um plano para esse meu cliente que tem interesse de sair, eu posso oferecer um plano específico para ele, para que ele tenha mais vantagens, já que ele usa mais à noite, ele tenha mais vantagens e assim por diante. Tá? Mas isso é muito interessante e isso é muito importante. Professor, mas em caso de churning, como que eu posso tentar tratar esse tipo de dado de forma mais eficiente no meu dia a dia? Vamos lá, a gente tem uma situação específica
que a gente identificou algumas características em um caso, né, em um projeto, muito claras as características da pessoa que saía, né, o cliente que saía, por exemplo. Então, o cliente que saía, ele era o cara que ele pagava aquela conta específica no cartão de crédito, tá? Ele tinha um atendimento, ele tinha reclamações registradas numa central de atendimento. Então é o seguinte, eu tenho vários dados desses meus clientes, só que eu percebo algumas características muito específicas. Como que a gente conseguiu chegar nisso? Analisando lá milhares de registros. Trabalhando com o dataset que a gente tem os dados básicos de atendimento, mas utilizando alguns algoritmos que nos permitiram chegar a essa conclusão. Nesse nosso caso, nesses exemplos que eu estou citando, foram os algoritmos, né, de árvore de decisão e ensemble, que nos ajudaram a chegar nessa característica específica, que um grande percentual dos clientes pagava aquela conta específica no cartão de crédito e assim por diante. Então, o que eu acho muito interessante, o professor Leandro fez questão de citar durante o curso inteiro, e eu, pelo menos nesse nosso encontro aqui, comentar um pouquinho de algumas situações reais que a gente encontra, porque uma coisa é você trabalhar com esses datasets, pessoal, já trabalhados, já adaptados, lógico que é uma característica muito específica para exemplificação, né? Para quem nunca mexeu na ferramenta, acaba tendo uma facilidade para executar alguns procedimentos e vai chegar a uma conclusão, porque o dataset está muito bem adaptado a isso. Tá? E por que eu estou citando isso? Já fazendo uma ponte com o projeto final de vocês. Que no nosso objetivo, na verdade, nesse projeto final que vocês vão fazer, é exatamente que seja algo que venha a agregar no dia a dia de vocês. Tá? Então, daqui a alguns minutos eu continuo falando sobre o projeto final. Eu quero saber, nesse momento, pessoal, a gente finalizou as atividades que eram previstas para hoje, tá? Em relação à execução daquela nossa listinha de exercícios. Eu não sei se o Leandro ou o Carlos querem comentar alguma coisa. Vou abrir para vocês também, pessoal, perguntarem se tiverem alguma dúvida específica aí. Caso contrário, a gente vai já iniciar a nossa conversa sobre o projeto final. Que isso? Não, não. Pessoal, nenhuma dúvida? O Felipe fez uma pergunta ali, professor, no dataset felicidade, de alguma forma o modelo indicaria essa oportunidade de modificação do campo, que tem 2 itens, né, ou 2 classes, que seriam melhor utilização de 2 classes do que 3. O dataset, o algoritmo em si, analisando o resultado dele, você vai chegar a essa conclusão, tá? Mas como eu falei, você tem que analisar o resultado e você vai verificar que existe uma similaridade muito grande, tá, Felipe? Existe uma similaridade muito grande entre os dados de quem estava com aquela classificação como very happy e dos dados de quem estava como pretty happy. Por isso, analisando, a gente chegou a essa conclusão, tá? O resultado do algoritmo facilitou um pouco isso também, tá? Mas não foi o algoritmo que disse, olha, saia de 3 classes, vá para 2, ou alguma coisa similar a isso. Ok? Leandro, Carlos, por favor, senão a gente já começa a falar sobre o projeto final. Tranquilo. Acho que pode tocar já o projeto final. Então tá ótimo, obrigado. Carlos, não sei se a gente chegou a disponibilizar o PDF lá no projeto final.
Qualquer coisa eu coloco lá em PDF. Eu acho que não está. Se você puder colocar dentro do diretório projeto final, Carlos, por favor. Beleza. Tá vazio o diretório, né? Isso, exato. É que a gente trabalhou nisso, mas acabou não inserindo ali. Mas não tem problema. O Carlos já vai inserir ali. Pessoal, a nossa ideia é a seguinte. Tá? Nós fizemos um roteirinho básico, também em relação ao projeto final, tá? Com algumas características que não podem faltar, mas o principal objetivo não é que a gente, ou seja, eu, o professor Leandro, o Carlos e assim por diante, a gente forneça um dataset para vocês, certo? A ideia é que vocês vejam no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, um possível dataset, tá? Que vocês possam trabalhar. Ou seja, na verdade, você vai ter acesso a uma base de dados que você vai transformar em um dataset para poder trabalhar com isso. Algumas situações são bem claras, né? Algumas situações são bem definidas do tipo, olha, eu tenho um problema assim, específico, por exemplo, eu tenho seja um problema de churning. Minha empresa está tendo, ou um cliente da minha empresa está tendo, gostaria de identificar características relacionadas ao perfil do cliente que tende a sair ou tende a se desvincular de um plano, de um contrato. Eu gostaria de analisar isso. Ótimo. Então, você vai pegar essa base de dados, que contém os dados desse teu cliente, certo? E vai tentar transformá-la num dataset, carregar isso no BigML, selecionar alguns algoritmos, certo? E fazer uma determinada análise. Então, de uma forma bem simplista, a atividade que vocês vão fazer, ela é muito parecida com o que nós acabamos de fazer em sala, tá? Em sala, sala virtual, né? É muito parecida. Só que vocês vão correr atrás de uma base de dados que vocês possam transformar num dataset para ser trabalhado. Por que isso? Tá? A gente poderia vir aqui e falar, olha, pega o dataset tal e trabalhe. Mas eu acredito que vocês, assim como nós, né, que gostamos de resolver problemas e fazer algo útil efetivamente, a gente acaba se inspirando um pouco mais e se dedicando um pouco mais se você tem um problema real para você poder trabalhar. Tá? Se tem uma situação típica que a tua empresa está passando ou um cliente da sua empresa está passando e você fala, opa, peraí, eu posso tentar trabalhar em cima disso daqui e chegar a algum resultado mais útil. E como eu falei, batendo muito nessa tecla, além de ser mais interessante para você, se instigar mais para trabalhar nisso, também você vai ter, possivelmente, algum resultado um pouco mais realista. E com isso pode impactar diretamente no teu dia a dia, no teu trabalho, para um cliente e assim por diante. Tá? Lógico, professor, eu não tenho nenhum cliente, não trabalho, não estou trabalhando no momento, ou alguma coisa similar a isso. O que eu posso fazer? Lógico, pessoal, que você pode utilizar uma base, um dataset disponível na internet e fazer o seu trabalho em cima desse dataset, ok? Mas por que a gente cita especificamente, se você puder, trabalhar num dataset, numa base específica, uma base que você vai ter um enquadramento mais prático do teu dia a dia, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. O documento já está lá, tá, pessoal, no Google Drive. Mas eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se vocês vão estar aparecendo para vocês. Beleza. Então, daqui, basicamente o que eu falei, o projeto final do curso tem como principal objetivo que o participante trabalhe, se possível, utilizando uma base de dados que esteja familiarizada em seu dia a dia. Caso o aluno não tenha acesso, lógico, você pode pegar, a gente citou uma base aqui, né, um site que disponibiliza datasets, mas você pode buscar outros por aí. Prazo de aproximadamente 15 dias, acho que dá 2 semanas, se eu não estou enganado. Qual que é o principal, o checklist, vamos dizer assim, que você deve considerar? Você vai identificar qual que é o objetivo buscado ao se utilizar essa base.
ou o problema, né? Tem um label existente? Não tem? É predição? Não é? É anomalia que você está buscando? Você quer fazer uma descoberta de associações? Quer fazer uma agregação de cluster? Qual que é o teu objetivo? Provavelmente vai ser mais de um, tá? Provavelmente vai ser mais de um. Quais as alterações ou melhorias necessárias para o uso dessa base de dados? Por quê? Eu estou utilizando uma base de dados, vou carregar, gerei um dataset, rodei um algoritmo, eu tenho que adaptar. Seja a criação, como a gente acabou de fazer, de um campo novo, seja adaptação de um campo em relação aos demais, aí vai depender, por isso que é interessante que seja uma base que você esteja familiarizado, né? Por isso aqui é muito importante. Aí o que você vai fazer? Você vai selecionar ao menos 2 tipos de algoritmos supervisionados, vai fazer a divisão do dataset, vai fazer o treinamento e teste, né? E após realizar os 2 não supervisionados, desculpa, os 2 supervisionados, você vai realizar o teste também, vai selecionar ao menos um tipo de algoritmo não supervisionado, provavelmente o Association Discovery ou o Cluster, mas possivelmente seja o Association Discovery, certo? E você vai, na prática, após os resultados obtidos, você vai criar um documento de 2 a 3 páginas, contendo os resultados e análises realizadas, informando se o teu objetivo, no primeiro item aqui, ele foi alcançado, se ele foi alcançado, como ele foi alcançado, e caso ele não tenha sido alcançado, quais são as possíveis situações identificadas que geraram insucesso, do tipo, olha, mas eu precisava ter trabalhado melhor o dataset, eu precisava ter adaptado, agregado, talvez, informações externas daquela em relação àquela minha base principal, e na base principal eu não tinha todos os dados que eu poderia, ou que eu precisaria ter, e assim por diante. Você vai inserir esse documento, tá, que foi criado aqui, ou seja, os resultados obtidos, mas nesse documento, né, nesse PDF, dentro de um diretório chamado Projeto Final, que já está lá, você vai criar um subdiretório com o seu nome e vai postar a sua atividade lá. Muitos aqui podem ficar na dúvida, professor, mas espera aí, vou utilizar um dataset, né, vou utilizar uma base de dados da minha empresa, assim por diante, eu vou disponibilizar lá. Não, disponibiliza para nós, mas disponibiliza com uma senha no PDF. Se você tem receio, né, que pode acontecer realmente, você tem receio de falar, não, mas os colegas também têm acesso, vão poder acessar ali os dados da minha empresa. Lógico, a gente espera que ninguém use dados aqui confidenciais, mas, se tratando de uma base de dados, quase que qualquer coisa que está dentro da base de dados não deixa de ser um dado importante, um dado, muitas vezes, confidencial. Então, trabalhe, se possível, numa base de dados que você tenha acesso e familiaridade, certo? No momento que você for gerar o documento, você gera com com os seus resultados e cria esse documento, um PDF com uma senha. Depois nos repassa a senha que a gente acessa sem problema nenhum. Uma boa característica dessa atividade, como o professor Leandro citou, é que nada mais é do que uma consultoria que nós estamos fazendo, ou estaremos fazendo para vocês, de graça. Porque vocês vão fazer essa análise, vão nos reportar e a gente pode falar o seguinte, olha, você está no caminho certo, não está no caminho certo, por que você não altera isso, ou melhora isso e aquilo. Então é uma forma da gente poder colaborar com vocês e vocês chegarem numa situação e falam, olha, eu assisti todas as aulas, fiz os exercícios, as atividades, né, essas básicas que a gente teve, e consegui também pegar uma base que não estava preparada, conseguir dar uma trabalhada nessa base, preparar um dataset e chegar a alguma conclusão mais útil lá na frente. Chegar a alguma situação realmente que possa me agregar. E a gente, podendo colaborar com isso, a gente fica muito feliz e satisfeito, até porque a gente pode trabalhar futuramente em algum projeto, alguma coisa do tipo. Então, para nós é mais do que interessante que vocês saiam daqui com conhecimento que vocês possam efetivamente aplicá-lo, né? Pessoal, eu vou terminando por aqui, vou passar para o Leandro e para o Carlos. Se quiserem comentar alguma coisa, pessoal, sintam-se à vontade. Eu não sei se eu já falei muito ou falei pouco, então, por favor. Bem rapidinho. Se alguém quiser usar algum dado
da empresa ou que tiver meio com receio de usar, dá para fazer um trabalho rápido de anonimização também, né? Substituir alguma coisa que seja meio sensível ali, e daí não vai ter muito problema com isso. Bem lembrado, Carlos. Já passo a palavra para você, Leandro, por favor. Bem lembrado, Carlos. O que acontece é o seguinte, quando você for trabalhar você vai verificar ao longo do tempo que você não precisa trabalhar com nome de pessoas, tá? Você não precisa trabalhar com CPFs de pessoas e assim por diante. Então, se você for trabalhar numa base de dados, por mais que os dados sejam sensíveis, se você já remover nomes, remover RGs, CPFs, ou seja, identificações pessoais ali, você já consegue anonimizar essa base de uma forma que você vai trabalhar com ela, você vai chegar nos resultados que você... vai alcançar, os resultados que você espera, mas sem essa identificação direta a uma pessoa. Até porque tudo que a gente está fazendo aqui, se vocês puderam verificar até o momento, a gente não está chegando a uma identificação direta, e nem é esse o objetivo, né? O objetivo é tratar de uma forma que a gente consiga fazer uma predição de dados, tratar de uma forma que a gente consiga clusterizar esse, talvez, cliente, ou essa compra, e assim por diante. Então, essa forma de anonimizar, como o Carlos citou, é bem interessante citar também, para que vocês não fiquem preocupados com isso. Leandro, por favor. Só para reforçar que esse trabalho final é interessante, porque a gente vai poder dialogar um pouquinho e ver como é que estão os projetos, fazer ele meio em construção mútua, e que é uma consultoria grátis, dá para vocês brincarem um pouquinho com isso, e a gente vai poder avaliar como é que vocês fizeram os trabalhos e de que forma que o curso impactou no dia a dia de vocês. Então, eu acho que é uma maneira fácil de vocês poderem testar esse conhecimento que vocês têm. E queria agradecer de novo pelo tempo que vocês despenderam com o curso, e que dúvidas ou quaisquer comentários, mandem por e-mail para a gente, isso pode ser bem útil. Obrigado. Obrigado, Leandro. Pessoal, então é isso, o material está disponível, né? Essa atividade está disponível lá no Google Drive. O prazo são 2 semanas, ok? Professor, mas surgiu uma dúvida aqui, queria bater um papo, queria fazer uma videoconf, a gente pode conversar, não vejo problema nenhum. Talvez a gente não consiga juntar, né, unir os três, o Leandro, eu e o Carlos, mas a gente conseguiria, caso necessário, conversar de forma pontual. Professor, eu estou com uma dúvida nesse tipo de situação na minha base, assim por diante, tá? Mas o principal objetivo é que vocês realmente se debrucem em cima disso, né, trabalhem em cima disso, e posso chegar numa conclusão de que, olha, ou eu cheguei num resultado esperado, ou num resultado que vai ser útil para mim, ou também, da forma como eu fiz, eu não consegui nada útil lá na frente, eu não consegui chegar em nenhum resultado produtivo, porque talvez eu tenha que trabalhar melhor a minha base de dados, ter que trabalhar melhor, adaptar melhor meu dataset e assim por diante. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, já passei uns minutinhos aqui também, tá? A gente fica à disposição. Nos próximos dias a gente vai enviar um formulário, eu não sei se hoje vocês acessaram, mas a lista de presença, tá? Senão eu já vou passar para vocês novamente aqui. Acho que eu passei no início da noite, no início da tarde, então tá aí a lista de presença novamente. Como eu falei, a gente está à disposição, obrigado por esses dias aí, pela participação de vocês, e agora projeto final nos próximos 15 dias. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Christian. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Carlos. Obrigado, gente. Mais. Christian, só pode vir para bater, por favor. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado, pessoal.